Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus lhe abençoe grandemente. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé e levar até você o conhecimento daquilo que acontece ou vai acontecer na Igreja do Novo Nascimento. É sempre importante lembrarmos que é necessário, diz a Bíblia, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador dos que o buscam, né? É fundamental a fé para que possamos de fato agradar a Deus, porque existem muitas pessoas que muitas das vezes imaginam que porque estão com muitos problemas ou porque elas já vêm sofrendo há muito tempo, Deus então tem que olhar para elas porque elas vêm sofrendo há muito tempo. Existem pessoas que até imaginam que por uma boa obra que fazem, Deus tem que se manifestar em suas vidas, mas é importante lembrar que sem a fé é impossível, né, agradarmos a Deus. A fé é definida como certeza de coisas que se esperam, como a convicção dos fatos que não se veem. Você sabe que existem pessoas, muitas das vezes, desesperadas e aflitas, e elas imaginam erradamente que porque elas estão sofrendo muito, então Deus tem que se manifestar na vida delas, e na realidade Deus Ele espera primeiramente uma atitude de fé da nossa parte. Muitas pessoas viram, né, tiveram a oportunidade de estar diante do Senhor Jesus pessoalmente, e ele evidentemente encontrou-se com muitas pessoas aflitas, desesperadas, mas era comum o Senhor Jesus perguntar, né, para aqueles que iam até ele em busca de um milagre, de uma ajuda, era comum ele perguntar: você crê que eu posso fazer isso? Ele buscava, requeria acima de tudo fé. Aquelas pessoas que manifestaram a fé, elas foram abençoadas, e por muitas vezes ele dizia e disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Porque é a fé acima de tudo que faz com que consigamos chamar a atenção de Deus, né? Então, mesmo que a pessoa esteja com muitos problemas, enfrentando muitas adversidades, ela precisa lembrar-se que é preciso aproximar-se de Deus, crendo que Ele existe e que Ele se torna, né, recompensador dos que o buscam. A fé, acima de tudo, é que nos dá condições de conquistarmos aquilo que Deus nos tem prometido. Nós vamos, no final do programa, realizar uma oração. Durante o programa, você vai ouvir, né, testemunho de pessoas que têm sido abençoadas por Deus. Nós vamos também falar a respeito de uma oração importante que faremos neste domingo, tanto às 9 horas da manhã como às 7 horas da noite. Os pastores estarão clamando a Deus com o objetivo de que as pessoas tenham suas experiências com Deus, mas que também obtenham respostas importantes para as suas vidas. Vamos a um breve intervalo e a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite.
O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Todos os domingos acontece as reuniões do Espírito Santo na Igreja do Novo Nascimento, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Nós temos essas duas reuniões direcionadas, acima de tudo, para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, possam ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus, possam se fortalecer espiritualmente, né? Ter aquele encontro com Deus. E, além disso, nós costumamos fazer orações importantes para abençoar as pessoas de acordo, né, com a direção do Espírito Santo. Neste domingo, uma oração muito importante será feita em favor das pessoas que estão desesperadas, em favor das pessoas que estão aflitas, em favor das pessoas que estão vivendo um momento difícil em suas vidas, e elas precisam, evidentemente, de resposta, elas precisam de ajuda, elas precisam de um socorro, e o socorro, acima de tudo, vem de Deus, né? Existem situações que o ser humano consegue resolver pela sua força, pelo seu esforço, pelo seu empenho, com a ajuda de outras pessoas, mas existem aquelas situações que só é possível vencermos com Deus, só é possível vencermos através da fé, por fé. Não há outro meio de vencermos senão através da fé. E existem muitas pessoas que estão agora vivendo determinadas situações em que elas realmente não podem contar com ninguém, somente Deus poderá tirá-las, livrá-las das situações que elas se encontram. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a Bíblia diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Aí o profeta vem relatando o que havia acontecido no passado, e que, evidentemente, aquele povo que estava enfrentando aflições, adversidades, angústias, deveriam fazer. Ele disse assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, né? Assim como acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Nós vivemos num mundo cheio de deuses, deuses de pau, de pedra, deuses de todas as espécies, né? E existem, infelizmente, bilhões de pessoas adorando, invocando, buscando deuses de pau, de pedra, espíritos imundos, deuses que são obra das mãos dos homens e que, na verdade, não representam o verdadeiro Deus. Evidentemente que quem vive assim sofre. Então ele disse: Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Você veja que o profeta estava falando com um povo que estava em angústia, em aflição, estava precisando de uma verdadeira transformação, e ele o que fez? Lembrou àquele povo que os pais haviam feito no passado.
Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na angústia, eles se voltaram para Deus e o buscaram, por eles foi achado. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Quer dizer, o ser humano pode estar sem o verdadeiro Deus e, consequentemente, vivendo em angústia, em trevas, em aflições, mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão de se voltar para o verdadeiro Deus, eu vou me voltar para o verdadeiro Deus e vou buscá-lo. Então, Deus prometeu que todo aquele que o buscar de coração, por ele vai ser encontrado. E no momento que o ser humano encontra a Deus, ele encontra a vida. Você pode estar aí, quem sabe, num desespero muito grande, vivendo uma vida de trevas, de angústia, sobrecarregado, oprimido. Você pode estar vivendo as piores situações que o ser humano possa viver ou pode viver. Mas se você tomar uma atitude, eu vou buscar o verdadeiro Deus, eu vou me voltar para Ele de todo o coração. Então Deus promete se deixar achar. E quando isso acontece, a vida da pessoa começa a ser transformada. Essa transformação por dentro e por fora, ela se torna possível, ela começa a acontecer porque a pessoa de fato encontrou o verdadeiro Deus. Quem sabe você já tentou tanta coisa na sua vida, você já invocou a tantos deuses, recorreu a tantas coisas, buscou tanta coisa, você já fez tantas coisas com o objetivo, né, de encontrar vida, de ter uma vida nova, e a cada dia que se passa você vem piorando, né? A sua vida tem se tornado pior a cada dia. Mas no momento que você decidir, eu vou me voltar para o verdadeiro Deus, esse Deus que criou os céus e a terra, eu vou buscá-lo, e para que você possa encontrá-lo e chegar até Ele, isso só é possível através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é fundamental, né? É importantíssimo que de fato a pessoa tome a sua atitude de fé, e através da fé no Senhor Jesus, ela vai e consegue chegar a Deus. Quando você encontra a Deus, você encontra a vida, e tudo começa a ser transformado. Então, neste domingo, tanto às 9 horas da manhã, como depois às 7 horas da noite, nós teremos essas duas reuniões do Espírito Santo, e os homens de Deus estarão orando em seu favor, clamando em seu favor, para que você tenha a sua experiência, o seu encontro com Deus, e essa palavra aqui também venha se cumprir, né? Você saia de uma vida de angústia, de aflições, e conquiste uma vida completamente nova. O que aquele povo fez e funcionou perfeitamente, é o que todos nós temos que fazer, né? Quando tomamos essa decisão de buscar a Deus e nos voltar para Ele, então a transformação vem, e ela vem porque Deus é fiel, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. Não importa a situação que a pessoa esteja, a quantidade de problemas, a quantidade de erros que você possa ter cometido, se você se dispor de coração, vou buscar a Deus, então Deus há de mudar a sua sorte. Então, neste domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, essas duas reuniões direcionadas para a busca da presença de Deus, e essa oração especial em favor daqueles que estão vivendo em angústia, numa situação de angústia, de aflição, de desespero, e que desejam, né,
ter um encontro de fato e de verdade com Deus. Às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. O endereço da nossa igreja é a Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, os homens de Deus estarão orando em seu favor. Nós vamos a um intervalo e depois então um testemunho já. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e eu tenho aqui na sala de entrevista a dona Marta, que vai falar a respeito da cura, acima de tudo da cura. É claro que ela está hoje na presença de Deus, né? Tem a vida dela com Deus, mas ela vai falar da cura, porque ela sofreu com problemas que têm afetado, podemos dizer, milhões e milhões de pessoas nesse mundo. Muitas são as pessoas que estão escravizadas aí com depressão, uma série de problemas, e que muitas das vezes não consegue sair da situação. Hoje está tudo bem, né? Graças a Deus. Está feliz, né? Estou feliz. Agora, a senhora chegou aqui na igreja numa situação muito crítica, né? Exatamente. Cheguei aqui no fundo do poço. No fundo do poço. Como é que começaram esses problemas de saúde? Tudo começou com a síndrome do pânico. Certo. Comecei a sofrer com a síndrome e depois agravou a depressão. Aí procurei médicos, né? Aí fui no psiquiatra. Ela me passou remédios para dormir, que eu não dormia. Não dormia. Eu não comia. Eu não tinha alegria para nada. 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 Não conseguia dormir de forma alguma? Não fiquei um mês mais ou menos sem dormir. Só ficava andando na casa inteira. Não conseguia fechar o olho. Começou com a síndrome do pânico. Começou. Do nada a senhora começou a ter medo. Não conseguia sair na rua. Meu coração disparava, eu começava a suar, passar mal. Só quem tem sabe como que é terrível. Terrível problema. E além disso veio a depressão. Aí veio a depressão. A senhora chorava? Eu chorava, eu queria morrer, eu queria acabar com a minha vida. Eu queria acabar tanto assim com a minha vida como da minha família, porque eu queria acabar com os problemas que eu tinha. Começou a ter desejo de suicídio, e também desejo de matar a sua própria família. Eu queria matar a minha própria família e eu tinha medo daqueles pensamentos. A senhora foi ao psiquiatra? Fui ao psiquiatra. Começou a tomar muito remédio? Muitos remédios. Comecei a sofrer com pressão alta, que eu nunca tive, até 17, 18 a minha pressão. E tomava remédio para dormir, remédio para comer, porque eu não comia. E esses remédios tudo foi aumentando. Cada vez que eu ia... A dose aumentando. Toda vez que eu ia na psiquiatra, ela aumentava. Aí foi onde que eu recebi a orientação da pastora, né? Aí a senhora, quer dizer, quando a senhora chegou aqui, a senhora já vinha tomando muito remédio? Já. Mas a situação não estava resolvendo? Não o problema não estava resolvendo? Não. A senhora veio num desespero total? Eu só chegava aqui na igreja, eu só chorava. A reunião inteirinha, eu só chorava. Aí a senhora procurou a minha esposa e ela foi me orientando? Ela foi me orientando, né? Com as palavras de Deus, o que eu devia fazer, graças a Deus, né? E aí a senhora começou a buscar? Aí eu comecei a buscar, não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas até que foi rápido, porque eu achei que meu problema não tinha solução, porque até mesmo eu queria o suicídio. Quer dizer, porque a senhora se submeteu corretamente ao tratamento médico, mas não resolveu o problema? Não resolvia. Remédios não faltavam? Não faltavam. E mesmo assim a sua situação não mudava? Não mudava. E conforme não mudava, eu mesmo queria aumentar o remédio por conta própria. Eu falava, vou tomar mais para ver se eu durmo, né? Aí eu ia me intoxicar de remédio. Foi onde que a pastora falou, não é assim.
e foi me orientando. E a senhora passou a confiar em Deus, né? Passei a confiar em Deus, fazer tudo que a pessoa falou, é assim que você tem que fazer na palavra de Deus, né? Como Ele ensina. E foi aonde que eu recebi a cura, que eu achei que para mim não tinha solução. Jesus me curou de tudo isso. Graças a Deus, hoje eu não tomo mais nada. Nada, não depende de nenhum medicamento. Não dependo de nenhum medicamento. Hoje a senhora dorme em paz, tem uma vida normal. Hoje eu sou feliz. Feliz. Antes eu não sorria, eu vivi uma pessoa triste, falava assim, vamos numa festa para mim. Nada. Não tinha vida. Não tinha vida, eu não vivi. Hoje tem uma vida normal, está feliz, né? Graças a Deus, estou feliz. Eu sinto prazer de vir na igreja, fico feliz de vir. Hoje cuida bem da sua casa, seus filhos, enfim, está tudo abençoado. Tudo abençoado. Está feliz, né? Cristo, hoje eu graças a Deus. Então está aí o testemunho da dona Marta, Deus abençoe, obrigado pelo testemunho. E quem sabe você está aí. E eu tenho aqui na sala de entrevista hoje a Leda. Tudo bem, Leda? Tudo bem. Está bem, né? Graças a Deus. Mas como é que estava a sua vida quando você chegou na Igreja do Novo Nascimento? Você já tinha um conhecimento da Palavra de Deus, né? Tinha. Só que eu estava decepcionada porque eu ia para me fortalecer mais, ouvir a palavra. E não era bem isso que estava acontecendo. Quer dizer, você fazia parte de uma denominação, mas espiritualmente eu não estava recebendo nada. Nada. Eu queria mais. Porque eu sei que Deus é comigo, mas eu queria mais. E quando chegava não havia alimento espiritual, nada. E você foi enfraquecendo? Foi. Eu fiquei assim, descrente, assim. Para que eu vou? Vou ficar em casa, eu falo com Deus, é melhor do que ir para... Foi desanimando. Foi. E como é que estava a vida nos demais aspectos? Você é casada? Casada. Como é que estava a vida, casamento, trabalho, vida profissional? Como é que estava? Parada. Nada acontecia. E aí você veio com o esposo, veio primeiro, como é que foi? Meu esposo veio, aí nós viemos visitar, ficamos, eu tinha 21 dias praticamente que eu tinha tido meu filho, aí nós viemos, apresentamos ele aqui, e começamos a vir. Começaram a buscar. O que mudou primeiro, Leda? Você diz que, olha, mudou primeiro. Espiritual, sua fé, o que houve primeiro? Toda vez que era aquilo que eu buscava. Eu vinha, ouvia e fui me alimentando, me fortalecendo. De um mês para o outro, mudamos para nossa casa. No outro já abri meu salão e foi assim. E foi progredindo, né? Em todos os sentidos. Vocês têm hoje uma vida bem abençoada, né? Bem abençoada. Conquistou várias vitórias. Trabalho, sua vida profissional, casamento, está tudo sendo abençoado. Tudo sendo abençoado e esperando em Deus cada dia melhor. Mas está feliz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então está aí o testemunho da Leda. E o problema não era a sua fé, né? Você é que estava num lugar, infelizmente não recebia alimento espiritual e a vida estava atrofiada, né? Mas aí mudou tudo, né? Mudou tudo, com certeza. Está feliz, né? Graças a Deus está aí o testemunho da Leda. Nós vamos a um breve intervalo, que Deus abençoe, obrigado pelo testemunho, nós vamos a um intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e eu quero lembrar que daqui a pouquinho teremos um momento da oração. No domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, essas duas reuniões direcionadas, né, para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus e será feita essa oração importantíssima em favor das pessoas que estão
vivendo em angústia, em aflições, quem sabe aí no fundo do poço, numa situação de desespero total, às 9 da manhã e às 7 da noite, essas duas reuniões direcionadas para abençoar a vida das pessoas. Assim como o povo de Israel, um dia, quando estavam em angústia, em aflição, eles tomaram uma decisão dentro deles, né? Vamos buscar a Deus, nos voltar para Ele e buscá-lo de coração. E Deus se deixou achar e mudou, transformou a sorte de todos eles. Deus é Deus para fazer. Você pode estar doente, você pode estar oprimido, você pode estar sua vida financeira destruída, sua família, casamento, você pode estar vivendo uma vida de pecados, uma vida de erros, de trevas, você pode estar nas piores situações, mas a partir do momento que se decide, vamos buscar a Deus, nos voltar para Ele, buscá-lo de coração. Então, a transformação vem por dentro, interiormente falando, e também por fora, exteriormente falando, porque Deus é Deus para fazer nova todas as coisas. Deus é Deus para transformar tudo, e eu tenho certeza que essa é a vontade dele. Você, se quiser também, poderá levar um pedido de oração na igreja, né, para que os pastores possam também orar em seu favor. Esses pedidos serão colocados no altar e a oração será feita para que Deus possa lhe abençoar. Às 9 horas da manhã nós teremos a reunião principal, e depois às 7 horas da noite, o nosso endereço aparece aí no vídeo, Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, tá bom? Você está convidado. Nós temos na igreja um amplo estacionamento, e as pessoas que vão com crianças, nós temos também a escolinha, onde as crianças ficam, são abençoadas, orientadas durante o culto, e os pais assistem às reuniões com tranquilidade. Avenida República 4729. Vamos agora falar com Deus, é o momento da oração. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, Senhor, neste momento em oração, e juntamente com cada pessoa que ora, que participa deste programa, nós invocamos o Teu nome, porque nós temos a certeza de que o Senhor é fiel, é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para sempre. Nós temos a convicção de que, assim como no passado o Senhor respondeu, responde hoje e sempre responderá, porque o Senhor é vivo. Eu peço, Senhor, em favor das pessoas que estão participando desta oração, muitas delas no fundo do poço, muitas delas cansadas de fazerem tentativas, muitas delas cansadas de invocar tantos deuses, trocaram tantos deuses, buscaram tantos deuses, mas os deuses que elas buscaram são os deuses deste mundo, que nada podem fazer pelo ser humano. São deuses de pau, de pedra, deuses que têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não podem ouvir. São deuses que nada podem fazer, mas o Senhor é Deus, o Senhor responde, o Senhor cura, liberta, transforma, salva, o Senhor perdoa, o Senhor concede vida. E eu peço então para que o Espírito Santo visite cada pessoa que ora conosco, a fim de conceder a elas força, coragem, determinação, para que essas pessoas possam, meu Deus, chegar à tua casa e buscar a transformação de suas vidas. Que a tua mão, Senhor, se estenda para ajudá-las. Abençoe as reuniões que teremos neste domingo, e que cada pessoa possa ter, Senhor, a sua experiência, o seu encontro contigo.
que quando os teus servos neste domingo clamarem por aqueles que estão em angústia e aflições, que aconteçam grandes respostas, e todos aqueles que estarão conosco neste domingo encontrem vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Fica aí o convite para que você procure a Igreja do Novo Nascimento, e se você quiser também, após as reuniões, nós temos uma equipe de pastores, né, homens de Deus, que estarão prontos para atender as pessoas que quiserem orientação, obreiros, obreiras, esposas de pastores, prontas para atender e abençoar você. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.